aplicação da lei penal no tempo e no espaço é um dos primeiros assuntos aprendidos por quem está iniciando seus estudos em direito penal e é um tema que possui muitos detalhes, mas explicando tudo com calma, você vai aprender bem rápido. Eu sou Cintia Brunelli e o tema de hoje é a aplicação da lei penal, com os aspectos mais importantes. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Vou começar falando sobre a aplicação da lei penal no tempo. O primeiro aspecto relativo à lei penal no tempo é a anterioridade da lei penal. Segundo o artigo 1º do Código Penal, é necessário que exista uma lei dispondo que um comportamento é contrário ao direito. Não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Só assim o Estado pode reprimir qualquer pessoa que venha a atrapalhar o bem-estar da sociedade praticando condutas ilícitas. A lei só pode retroagir se for para beneficiar o réu. A lei jamais vai voltar no tempo para prejudicar um acusado. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Em que momento se considera praticado o delito? Imagine, por exemplo, que no dia 1º de janeiro, fulano efetuou um disparo de arma de fogo contra seu desafeto Beltrano, com a intenção de matá-lo. Beltrano foi levado ao hospital, mas no dia 5 de janeiro ele foi a óbito em razão do ferimento sofrido. Diante disso, qual foi o momento do crime? Foi o dia da conduta, o momento do disparo? Ou foi o dia do resultado, que no caso foi a morte? Para definir em que momento foi praticado o delito, temos 3 teorias. A primeira delas é a teoria da atividade, que considera praticado o crime no momento da conduta, que seria a ação ou omissão delituosa. No caso do nosso exemplo, seria o momento dos disparos. A segunda é a teoria do resultado, que considera praticado o crime no momento do resultado do crime. No nosso exemplo, seria o momento do óbito da vítima. E a terceira é a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, que considera praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. Então, e agora, qual é o momento do crime? Pois bem, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Segundo o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então, no nosso exemplo, seria considerado praticado o crime no momento em que fulano atirou em Beltrano, ou seja, no dia 1º de janeiro. Isso gera várias consequências práticas para o direito. Uma delas é que a imputabilidade do agente deve ser observada no momento em que o crime é praticado, pouco importando a data em que o resultado venha a ocorrer. Imagine que, ao efetuar os disparos de arma de fogo no dia 1º de janeiro, fulano tinha 17 anos, ele era menor de idade. Contudo, no dia 3 de janeiro, fulano fez 18 anos. E no dia 5 de janeiro, o seu desafeto, Beltrano, foi a óbito. No momento do falecimento do Beltrano, o fulano já era maior de idade. Contudo, como ele ainda era menor no momento da conduta, ele vai responder por ato infracional, segundo as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A teoria da atividade também é aplicada caso haja mudança na lei após o cometimento do crime. A regra é haver a aplicação da lei vigente à época dos fatos. Em latim, tempus regit actum. No campo penal, aplica-se a lei penal que estiver vigente no dia do crime. Imagine que no dia do fato, a pena máxima para esse crime era de 20 anos. Contudo, no dia seguinte, o Congresso Nacional aprovou uma alteração no Código Penal e aí a pena máxima passou a ser de 30 anos. Isso vai ser aplicado aos crimes que já foram praticados? Não, pois a lei não retroage para prejudicar o réu. Mas,
Se acontecer o contrário e a lei penal for mais benéfica, aí nós temos um caso de extra-atividade, que é exceção. A extra-atividade é a aplicação da lei a fatos ocorridos fora do seu âmbito de vigência. Dentro da extra-atividade, nós temos a retroatividade e a ultra-atividade. A retroatividade, que pode ser aplicada no direito, é quando há a aplicação de lei penal mais benéfica a um fato criminoso acontecido antes do período da sua vigência. Ou seja, se uma lei posterior ao crime é mais benéfica ao réu, ela vai retroagir para beneficiá-lo. E a ultraatividade é a aplicação da lei penal mais benéfica, porém já revogada aos fatos que ocorreram durante a sua vigência. Seria o caso que eu mencionei antes. Imagine que no dia do crime a pena máxima era de 20 anos. E aí depois a lei foi alterada e a pena máxima foi aumentada para 30 anos. Quando houver o julgamento do réu, será considerada a pena máxima como sendo de 20 anos, mesmo que essa lei já tenha sido revogada. Agora eu vou falar sobre a lei penal no espaço. Quando nós tratamos de lei penal no espaço, nós temos dois objetivos: determinar onde ocorreu o crime para fins penais e determinar se a lei penal brasileira pode ser aplicada a esse crime. A aplicação das normas de direito penal quanto ao lugar do crime só deve ser utilizada quando estivermos tratando de um crime perpetrado em mais de um país. Estamos falando de internacionalidade de delitos. Perceba que conflitos sobre o lugar do crime dentro das fronteiras do Brasil serão solucionados pelo Código de Processo Penal, através das normas de competência e jurisdição. Não são assuntos do direito penal, e sim do direito processual penal. Por exemplo, se em um concurso público uma questão estiver tratando sobre a competência da Justiça Federal ou Estadual, ou se cabe à Justiça do Paraná ou de São Paulo conduzir um determinado processo, você deve esquecer as teorias relacionadas à lei penal no espaço, porque você vai estar diante de um caso que vai ser solucionado por normas de direito processual penal, as regras de competência e jurisdição. Mas, se estivermos falando de crime que envolve mais de um país, nesse caso, aí sim você vai usar as normas do Código Penal, que falam sobre a aplicação da lei penal no espaço. Segundo o artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou da omissão, bem como o lugar do resultado. Lembra que antes eu expliquei a diferença entre teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou teoria mista? Pois bem, no que tange à lei penal no espaço, nós aplicamos a teoria da ubiquidade ou mista. O lugar do crime é tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar do resultado. Dizemos que se de alguma forma o crime tocou no Brasil, vale a lei brasileira. Ainda falando sobre lei penal no espaço, o Código Penal divide as possibilidades de aplicação da lei brasileira em 3 categorias: territorialidade, extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. Vou falar resumidamente sobre cada uma delas. A territorialidade é a regra. É a aplicação da lei penal brasileira que ocorre dentro do território nacional, a não ser que haja alguma convenção, tratado ou regra de direito internacional trazendo uma norma diferente. Um exemplo dessa exceção é o que ocorre com os embaixadores estrangeiros. Caso pratiquem um crime aqui no Brasil, estes serão processados em seu país de origem, por força da sua imunidade diplomática, que nada mais é do que uma norma de direito internacional.
Dito isso, é também necessário entender exatamente o que o legislador entende como território nacional. Isso porque o território nacional está dividido em dois tipos: território propriamente dito e território por extensão. O território nacional propriamente dito é a superfície terrestre, o mar territorial, as águas interiores e o espaço aéreo que fica acima do nosso território. Já o território por extensão, ou território ficto, seriam as embarcações e aeronaves brasileiras que sejam públicas ou que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam, bem como as embarcações e aeronaves privadas matriculadas no Brasil, que se encontrem em alto mar ou no espaço aéreo que fica acima do alto mar. Resumindo, se um navio ou um avião for pertencente a um governo, aplica-se a lei penal do país a que pertence. Mas, se for privado, aí, em regra, aplica-se a lei penal do país onde ele estiver. Se for mar territorial ou espaço aéreo sobre um país, e a exceção é se ele estiver em alto mar ou no espaço aéreo sobre o alto mar, porque aí vale a lei penal de onde esse navio ou esse avião for matriculado. Já sobre a extraterritorialidade, como eu disse, ela se divide em incondicionada e condicionada. A extraterritorialidade incondicionada é aquela que sujeita o agente à lei brasileira, embora o crime tenha sido cometido no estrangeiro, e a aplicação não depende de nenhuma condição. Ou seja, são situações em que a lei brasileira será sempre aplicada. São os casos de crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ou crimes cometidos contra o patrimônio ou a fé pública de qualquer ente da República, seja União, Estado, município, órgão público, etc., ou crimes cometidos contra a administração pública, por quem está a seu serviço, ou crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nessas 4 situações, a lei penal brasileira será aplicada, qualquer que seja o país onde ocorreu o delito, e ainda que o indivíduo seja condenado ou absolvido no estrangeiro, haverá a aplicação da lei penal brasileira, quaisquer que sejam as circunstâncias. Se o Estado brasileiro conseguir capturar o autor, este será submetido ao Código Penal brasileiro. Já os casos de extraterritorialidade condicionada acontecem mediante algumas condições. Os crimes devem ser situações que o Brasil se obrigou a reprimir mediante tratado ou convenção, ou crimes praticados por brasileiro, ou crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando em território estrangeiro, e que ali não sejam julgados. Nesses 3 casos, aí é possível aplicar a lei penal brasileira, mas desde que preenchidas as seguintes condições. O agente precisa entrar em território nacional. O fato precisa ser punível também no país em que foi praticado. O crime deve estar incluído nas hipóteses em que o Brasil autoriza a extradição. O agente não pode ter sido absolvido no estrangeiro ou não pode ter cumprido a pena. E o agente não pode ter sido perdoado no estrangeiro ou ter tido extinta sua punibilidade. Perceba que o vídeo de hoje é um resumo. É óbvio que teria muito mais coisas para falar, mas eu trouxe aquilo que é o principal sobre o assunto. E mesmo sendo um resumo, ele é cheio de informações relevantes. É um vídeo curtinho, mas altamente informativo. Talvez você não consiga absorver toda a explicação da primeira vez que você assistir. Então eu recomendo que você assista ao vídeo mais de uma vez, com calma e paciência, talvez até mesmo em dias diferentes, para que as explicações sejam compreendidas e memorizadas de forma mais fácil. No começo, o direito é assim mesmo, precisa ter calma e paciência e estudar constantemente, e assim, pouco a pouco, você vai entender o assunto. Você já está na frente de outros que nem se deram ao trabalho de tentar entender. O esforço que você está fazendo vai ser recompensado.
Tenha isso em mente, você vai conseguir aprender. Jamais deixe que alguém te diga que você não é capaz. Se você está aqui assistindo a esse vídeo, você é plenamente capaz de aprender. Assista também aos outros vídeos aqui do canal, eu tenho centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. E se você quiser acelerar o seu processo, a indicação que eu faço é virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito, que é onde eu trago a base que todo mundo que está começando a aprender o direito deveria saber. Sua evolução vai ser bem mais rápida após assistir a esse curso. Eu elaborei explicações bem direto ao ponto, fáceis de entender, tudo bem mastigadinho para facilitar o seu entendimento. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. A dica que eu te dou é essa: estude um pouco por dia, com constância e paciência, mas estude. Não adianta ficar se desesperando, ficar ansioso, querer abraçar o mundo, querer estudar tudo num dia só. Não dá, não. Estude com calma e paciência, com constância, um pouco por dia, e você vai ver grandes evoluções. Quando você era um bebê, você não saiu correndo, e sim, você aprendeu primeiro a engatinhar, depois a caminhar e depois a correr. Existem etapas que devem ser respeitadas para que o processo aconteça de forma firme e sólida. Respeite as etapas. Você não planta uma semente de tomate na terra e diz: "Vamos, tomate, cresça porque eu quero te comer amanhã." Não, você sabe que há um processo que deve ser respeitado. Assim é também com os seus estudos. Tenha paciência e estude um pouco por dia, com consistência, e você vai ver que logo, logo seus estudos darão muitos frutos. Eu te asseguro. Vou deixar aqui uma playlist gratuita com vídeos para você clicar e assistir. Até!